Olá pessoal, vamos de mais notícias do Vasco, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Um dos maiores e mais famosos empresários de jogadores que atuam no futebol brasileiro é Giuliano Bertolucci, que ainda tem mais de 300 milhões de reais a receber de grandes clubes por intermediações de negócios realizados e empréstimos. Infelizmente, os clubes são reféns dos empresários, que ganharam dinheiro por simplesmente administrarem melhor do que dirigentes que mexem com a paixão dos outros, disse uma fonte ao Globo Esporte. Recentemente, o Corinthians, por exemplo, confirmou uma pendência superior aos 78 milhões de reais com o agente, tanto que busca um acordo para poder resolver esse débito com um dos seus maiores credores, da mesma forma que o São Paulo, que deve cerca de 45 milhões de reais. A questão é que o Vasco também aparece na lista de clubes que devem dinheiro ao empresário de Felipe Coutinho, precisando pagar mais de 10 milhões de reais, da mesma forma que o Fluminense, mais de 20 milhões de reais, e o Atlético Mineiro, cerca de 6 milhões de reais. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. De deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, tem muita gente nova aí chegando ao canal do Gigante Vasco que acaba não se inscrevendo, então conto com a sua ajuda, a sua inscrição é de suma importância para o nosso crescimento. Show? Vamos que vamos então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar, é claro, este Boa Noite Gigante falando sobre o que aconteceu nestas últimas horas de quarta-feira no CT Moacir Barbosa, pois após 2 dias de folga, o elenco cruzmaltino se reapresentou na tarde desta quarta-feira. Um treino de preparação de um período longo que o elenco cruzmaltino terá de 7 dias até a partida contra a equipe do Botafogo, válida pelas quartas final da Copa do Brasil. Vai aparecer aí nas imagens a vocês, né, tudo o que aconteceu nessa tarde de hoje no nosso CT. Como está aparecendo então a você, amigo torcedor vascaíno, exatamente agora, essas são as imagens do CT Moacir Barbosa. O próprio Carlos Cuesta já aparece aí de imediato realizando os famosos testes físicos, né, de avaliação física para saber como está Carlos Cuesta. No Departamento de Saúde e Performance do Vasco da Gama prepararam um treino específico para o zagueiro colombiano conseguir entrar na melhor forma física e desempenhar o seu melhor futebol dentro do nosso Vascão. Os próprios goleiros aí do Vasco, Léo Jardim, Daniel Fusato, todos realizando os treinos no CT. Carlos Cuesta, inclusive, ao lado do seu compatriota Andrés Gomes, juntos, né? Com toda certeza, ambos irão desenvolver uma relação bem legal. Carlos Cuesta passando pelo famoso corredor, né? Onde aniversariantes, novos reforços passam sempre que chegam ao CT Moacir Barbosa. A gente vê também o novo reforço Robert Renan treinando junto com o grupo, um clima bem legal dentro do CT Moacir Barbosa após a vitória contra o Sport nesse último domingo. Um trabalho breve de aquecimento e é impressionante a forma física do Carlos Cuesta, cara. Repare na forma física desse novo zagueiro do Vasco da Gama. Vai aparecer na imagem a vocês já um pique que o Carlos Cuesta dá no momento específico do treino dado pelo técnico Fernando Diniz. É impressionante a força física desse colombiano, cara. É algo inacreditável aí até de se ver. O Vasco traz 2 colombianos, tanto Cuesta quanto Andrés Gomes, com uma força física ímpar. Algo fora do comum. Trabalho aí de cruzamento, DVD cabeceando para boa defesa aí do goleiro Daniel Fusato. Vemos aí os jogadores treinando. Agora o próprio Carlos Cuesta aparecendo dentro da área. E essa imagem aí, olha a força física do colombiano, gente. Realmente o atleta é privilegiado fisicamente. O Vasco que, com toda a certeza, olha isso, cara. Olha a força física desse rapaz, é um touro.
Carlos Cuesta é um touro jogando futebol, como o próprio Andrés Gomes, que fecha aí as imagens de tudo que rolou nessa tarde de quarta-feira no CT Moacir Barbosa. Um elenco focado, um elenco que quer mais. E hoje tem no seu grupo jogadores que com toda certeza podem também entregar mais. Um Vasco da Gama muito focado, um Vasco da Gama querendo muito, e um técnico Fernando Diniz que ganha boas opções para o restante dessa temporada. Carlos Cuesta é um atleta que chega com muita moral para entregar ao Vasco da Gama o melhor possível. É um baita jogador, um grande achado é Carlos Cuesta, e hoje até o portal Expresso 1923, ele trouxe novidades bem importantes com relação à situação do colombiano, relacionada ao seu valor, né, a quanto o Vasco da Gama pagará por Carlos Cuesta. E essa notícia ela traz ainda mais uma convicção de como o trabalho do diretor executivo Admar Lopes é bom e como a contratação do Carlos Cuesta foi uma baita contratação feita pelo Vasco na janela de transferências. O Vasco, de fato, ele tem um contrato de empréstimo com o Carlos Cuesta até o final do ano de 2025. Por esse empréstimo, o Vasco pagou ao Galatasaray 750 mil euros. Esse é o valor pago pelo Vasco da Gama ao clube turco. Entretanto, há a possibilidade do Vasco da Gama renovar esse contrato de empréstimo por mais um ano, até o final de 2026, e tende ao Vasco da Gama a fazer exatamente isso. Renovando esse empréstimo por mais um ano, o Vasco paga mais 1,5 milhão de euros, ou seja, o valor ele vai chegar à casa de 2.250.000 euros. 750 do empréstimo até o final do ano, mais 1,5 milhão pelo próximo ano de empréstimo. Entretanto, qual é a situação? Caso durante esse período, até o final desse ano, até o final de 2025, chegue uma proposta de compra pelo zagueiro Carlos Cuesta, o Vasco ele pode acionar, melhor dizendo, a sua prioridade de compra e adquirir 60% dos direitos econômicos do jogador pelo valor de 5 milhões de euros. Totalizando o valor da compra, 5 milhões mais 750 mil euros que o Vasco já pagou ao clube turco pelo empréstimo. Caso não chegue nenhuma proposta, a expectativa é que o Vasco faça a renovação do empréstimo e fique com o jogador até o final de 2026. Se, porém, chegar uma proposta no meio de 2026, o Carlos Cuesta está se destacando, veio o clube e formalizou uma proposta ao Galatasaray pela compra do zagueiro. O Vasco também tem a prioridade de compra, entretanto pagando um valor inferior, pagando um valor aí na casa de 4 milhões, 3 milhões e meio de euros, valor que faltaria para chegar à casa dos 5 milhões 750 mil euros. Ou seja, né, independente da forma de negócio, independente de quando o Vasco da Gama for comprar o jogador, o valor máximo que o Vasco pode pagar pelo atleta e mínimo também é de 5 milhões e 750 mil euros. Ele só seria pago de uma forma diferente, tá? Então o Vasco fez um baita negócio junto ao Galatasaray por esse grande zagueiro de seleção colombiana, zagueiro de destaque no futebol belga e zagueiro que chega ao futebol brasileiro com o objetivo de virar a chave, de fazer aqui no futebol brasileiro história, vestindo a camisa do nosso Vascão. Que achado foi de fato Carlos Cuesta para o nosso Cruz Maltino. Te empolga? Primeiro treino, né, do zagueiro colombiano vestindo a camisa do nosso Vascão. E falando aqui rapidinho ainda sobre a questão de negócio, vamos embalar nessa situação. Quero falar sobre Lucas Figueiredo, porque hoje tivemos aí através do GE alguns detalhes da venda do cria das categorias de base do nosso Cruz Maltino para o Alverca, clube da primeira divisão do futebol português. Lucas Figueiredo, que estava emprestado pelo Vasco ao América Mineiro, nesse momento da temporada, recebeu uma proposta do clube português pela compra dos seus direitos econômicos. O clube da primeira divisão do futebol de Portugal pagou ao Vasco da Gama 4 milhões e 700 mil reais pela compra dos direitos econômicos de Lucas Figueiredo. No caso, compra de 50% dos direitos econômicos do jogador. Desse valor de 4 milhões e 700 mil reais, o América Mineiro terá direito a 10%, ou seja, 470 mil reais. O Vasco fica com valor próximo à casa de 2 milhões e 200 mil pela venda do Lucas Figueiredo. E a partir do momento da venda, tá, amigo vascaíno, hoje a divisão dos direitos econômicos de Figueiredo muda um pouquinho. Melhor dizendo, a Alverca não comprou 50%, mas 60% dos direitos econômicos do jogador do passe do atleta. O Vasco ele detinha, antes da venda dos direitos econômicos,
do jogador 70% dos seus direitos econômicos e o Boa Vista detinha 30%. Então o Vasco, que tinha 70%, vende 60%, a Alverca, o Boa Vista permanece com 30% e o Vasco agora só tem 10% dos direitos econômicos do atleta. Então, olhando para uma venda futura de Lucas Figueiredo, o Vasco ficará com 10% da fatia, o Boa Vista com 30% da fatia e o Alverca com 60% da fatia. É assim que nesse momento está o passe do jogador. É sempre importante muito pontuar isso a vocês. O Lucas Figueiredo é um jogador jovem, eu acho que é um atleta de muito potencial, pode sim se destacar no fraco futebol português e logo logo acabar sendo vendido, algo que pode acabar acontecendo e é bom ficar atento porque o Vasco terá direito a 10% desse valor. E para fechar aqui com você, este breve boa noite gigante, entretanto de muita informação, tá aparecendo aí nas imagens o presidente Pedrinho, né? Pedrinho hoje ele apareceu lá na sede da CBF, cara, a seleção brasileira que realiza treinos, né, na Granja Comari, treinos de preparação para enfrentar a equipe do Chile amanhã no Maracanã. E o Pedrinho, que foi na última convocação para as eliminatórias, o delegado ali, né, o responsável, se é assim que a gente pode falar, pela delegação da seleção brasileira, ele esteve hoje presente, entretanto não para conversar sobre CBF, mas para conversar sobre interesse do Vasco. O Lucas ainda não tem informações de qual foi o intuito da conversa, mas é importante lembrar que recentemente o Vasco da Gama ele foi muito prejudicado, né, em 2 partidas seguidas de competição da própria Confederação Brasileira de Futebol. Tivemos aí a Copa do Brasil, onde o Vasco foi nitidamente prejudicado com aquela penalidade máxima não marcada, onde o senhor Marlon Freitas coloca a mão na bola e impede o gol do garoto Ryan. E agora, nesse último domingo, a lesão do Jair, onde o senhor Rafael Claus nem sequer marca a falta no lance, e quem dera se fosse apenas isso. Tivemos aí também uma penalidade máxima ridícula marcada contra o Vasco da Gama, onde o jogador do Sport se joga dentro da área e o Rafael Claus, mesmo que não deu nem falta no lance da lesão do Jair, marca uma penalidade máxima e não houve a consulta do VAR. Então o Vasco é um clube que está nitidamente sendo prejudicado pela arbitragem e o Pedrinho foi hoje lá conversar sobre o interesse do Vasco, com toda certeza o assunto arbitragem também esteve presente. É o tal do jogo político, amigo. Quinta-feira que vem, daqui a uma semana, tem decisão contra o Botafogo pela Copa do Brasil. É hora de pressionar, é sim para fazer a arbitragem entrar pressionada contra o Vasco da Gama e, é claro, esperar essa classificação. É o jogo de bastidores que aqui no futebol brasileiro é muito importante e o Pedrinho foi representar lá o nosso Vascão. Show? Bom, amigo vascaíno, agora eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. Último vídeo dessa quarta-feira, agitada, movimentada, de informações do nosso Cruz Maltino. E já o 1025. Chega deixando o seu like, comentando, compartilhando o nosso conteúdo e, claro, se é novo, se inscreve no nosso canal que não sai da sua cabeça. Bom, vamos falar sobre a visita, né? Qual foi o motivo da ida do Pedrinho à CBF? Foi cobrar atuações mais corretas da arbitragem, cobrar mais transparência nos quesitos utilizados em campo, né? Nos argumentos utilizados, preparação para o jogo com o Botafogo, reforço que vai chegar, dinheiro que pode pintar, tudo isso e muito mais a gente vai falar agora aqui no Fanático Vascaíno. Sobre dinheiro, o Andrei Santos recebeu uma proposta de um clube lá no Chelsea e ele recusou. A proposta giraria em torno de 70 milhões de euros, o Vasco ficaria com algo em torno de 11 milhões de reais, mas ele recusou e não quis ir para o futebol árabe, né? Então vai seguir no Chelsea, que ele faz muito bem, né? Jogar Premier League, jogador de seleção brasileira também. O Alverca, já falamos aqui, vai pagar algo em torno de 5 milhões de reais pelos direitos econômicos do Figueiredo e o Vasco vai ficar com um percentual ainda. E a gente, aos poucos, vai ajustando a casa. A casa está com muitos problemas. A casa do Vasco é uma casa que tem enormes problemas financeiros. Mas, com um trabalho sério de gestão, de longo prazo, tem como imaginar que o Vasco possa navegar em águas mais tranquilas daqui a 3, 4 anos, quem sabe. Esse é o foco.
Antes de seguir para falar sobre a visita do Pedrinho, a preparação para o jogo com o Botafogo, quero fazer aqui um parabéns especial, mandar um grande abraço para o Pedro Carvalho, para a esposa Karen, para os filhos, porque vem aí o terceiro vascaíno da família, casaca! Parabéns! Pedro Carvalho, que é membro aqui do nosso canal, trouxe essa notícia no nosso grupo do WhatsApp, do Trem Bala Novo. Pô, você é papai pela terceira vez. Terceiro casaca do casal. Pedro e Karen, um beijo pra vocês, felicidades. Todos, a família toda, Titio, Rogério Carvalho, tá todo mundo comemorando, toda coisa linda. Espírito Santo tá em festa, Espírito Santo também. Coisa linda. Bom, preparação pro jogo com o Botafogo. Vasco da Gama já está treinando, o Botafogo está voltando hoje aos treinamentos. Esse jogo acontece no Newton Santos, na próxima quinta-feira, daqui a uma semana, né? A data FIFA hoje tem Brasil, terça-feira tem o jogo de volta, quarta-feira já tem Copa do Brasil, o jogo do Fluminense, na quinta é o Vasco, diante do Botafogo. Só lembrando que na ida foi 1-1, qualquer empate, decisão nos pênaltis, quem vencer avança. Carlos Cuesta não pode jogar, ele não foi inscrito nessa rodada, nessa fase da Copa do Brasil. Robert Renan e Matheus França vão ficar à disposição. Paulo Henrique e Tietê têm grandes chances de ficar à disposição do Diniz para essa partida e o Paulo Henrique faz uma falta tremenda. O Thiago Mendes também tem grande possibilidade de reaparecer na equipe. Para que, com isso, o técnico Fernando Diniz ganhe mais opções para esse jogo que é importantíssimo. A classificação para a semifinal vale R$9.900.000. E alguns jogadores que renovaram contratos recentemente, como Verratti e Léo Jardim, eles têm bônus nos contratos com o Vasco avançando. Então, assim, claro que o jogador já se empenha, mas quando ele tem o bônus por metas, é melhor ainda. Isso estimula ainda mais a entrega dos atletas. Bom, vamos falar sobre o Pedrinho, presidente do Vasco, que ontem foi à sede da CBF, mais uma vez fazer uma reclamação formal, né, sobre os erros sucessivos de arbitragem contra o Vasco da Gama. Foi na Copa do Brasil, com o senhor Anderson Daronco, não dando aquele pênalti escandaloso em que o Marlon bota o braço na frente, não sei se para proteger o rosto, para impedir o chute do Ryan. Pênalti que ele não marcou, o árbitro de vídeo não marcou, a CBF até concordou, emitiu uma nota, não divulgou o VAR, mas divulgou uma nota. No último domingo, a vergonha da arbitragem do Rafael Claus. Pênalti que só ele e mais alguns comentaristas poucos de arbitragem viram. A falta desclassificante para expulsão do Aderlano Jair, que ele nem deu falta e nem expulsou, o VAR também não acionou. E no segundo tempo, quando o Sport fez o segundo gol, a bola foi para o meio, o Vasco queria trocar os seus jogadores, o Sport também, a arbitragem de reserva subiu a plaquinha para os jogadores do Sport, aí foram trocar e tal, não, recomeça o jogo, espera aí. E o Vasco esperou quase 2 minutos para colocar os dois em campo. Ou seja, uma falta de critério terrível, né? Falta de entendimento, para um vale, para outro não vale. Quando cruza no braço do Piton, lá em Caxias do Sul, é pênalti. Quando bate no do Marlon Freitas, não. Bateu antes no corpo. Cara, é cada hora uma desculpa que chega a beirar o ridículo. Bom, mais uma vez o Vasco foi à CBF. E o presidente Pedrinho, o Paulo César Salomão, já foi algumas vezes, foi pessoalmente conversar com o pessoal da arbitragem para entender e cobrar critério. Porque, afinal de contas, o que falta à arbitragem não é só a parte técnica, não, que é realmente muito ruim, na minha avaliação. Há alguns hábitos, inclusive, que já estão num declínio profissional. Mas, cara, o famoso critério. O Daronco não deu esse pênalti. Amanhã ele dá esse pênalti no outro jogo. Então, qual é o critério, cara? E isso acontece com vários. O Claus, por exemplo, há quem ache que ele está desmotivado, está desanimado, porque não foi pré-selecionado para a Copa do Mundo 2026. O Wilton Pereira Sampaio e o Ramon Abate Abel foram os escolhidos. Pô, desculpa, Claus, você está desanimadinho, está chateadinho. Faz o seguinte, comissão, quero apitar não, vou dar um tempinho que minha cabeça não está legal, vou ficar descansando e tal. Legal! Não vai encher a porra do saco no jogo e fazer o que você fez domingo. Se você fosse cirurgião, eu diria que você operou
o Vasco, que não tá doente não, mas você operou e sem anestesia. Porra, aquele pênalti é brincadeira, Klaus. Tenha vergonha na cara, tenha humildade, hombridade, falar assim, eu errei. Porra, marquei errado, o VAR não me chamou, eu vi, achei que foi pênalti. Não foi, porque foi ridículo. Então, assim, tá mais do que certo o presidente do Vasco de ir à CBF mesmo, marcar presença e mostrar, ó, não vai passar batido não, a gente tá aqui para reclamar. E tem que reclamar. O jogo não volta, mas pra frente fica o recado. E tem que ficar. Porque se você cala, sabe aquele ditado, quem cala consente? É exatamente a impressão que vai passar. E o torcedor se sente representado. Porque senão ele diz assim, porra, cadê meu presidente? Ninguém vai lá, ninguém se mexe, ninguém movimenta, ninguém vai fazer um barulho, reclamar. Tá tudo bom para esses caras. Não tá tudo bom, não. E tem que realmente fazer isso, porque senão, meu amigo, os caras atropelam. Bom, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, uma ótima quinta-feira e vamos juntos, hein? A janela de transferências no Brasil está fechada e a única possibilidade do Vasco reforçar o elenco neste momento é com jogadores que estão sem contrato. O departamento de futebol, que ainda busca alternativas para a defesa, pode encontrar boas opções no mercado internacional. Nos últimos anos, virou tendência entre os clubes brasileiros apostar em jogadores vindos da Europa. O próprio Vasco tem como exemplo o meia português Nuno Moreira, que chegou nesta temporada. Além disso, o dirigente Admar Lopes, também português, tem forte conhecimento do mercado europeu, o que pode abrir portas para novas tratativas. Entre os atletas sem contrato atualmente, alguns nomes aparecem como opções viáveis em termos de custo e experiência. A lista contém jogadores europeus e também atletas de outras nacionalidades que já atuaram em ligas importantes do continente. Pavel Davidovich, defensor polonês, valor de mercado estimado em 2,5 milhões de euros, experiente, com boa rodagem em ligas europeias. Daniel Amartey, zagueiro de Gana, também avaliado em 2,5 milhões de euros. Jogador versátil, com anos de Premier League pelo Leicester. Alexis Pérez, colombiano, avaliado em 2,2 milhões de euros. Passou pelo futebol espanhol e mexicano, o que amplia sua bagagem internacional. Jason Denayer, belga, valor de mercado em torno de 2 milhões de euros. Zagueiro com passagem por Lyon e Manchester City, seria um nome de impacto. Vale lembrar que o Vasco só pode contratar jogadores sem contrato, já que a janela está fechada. Nesse cenário, nomes como os citados acima são os que realmente podem ser alvo neste momento. A diretoria, liderada por Admar Lopes, segue de olho em oportunidades que unam experiência internacional, custo acessível e possibilidade de adaptação rápida ao futebol brasileiro. E você, torcedor, o que acha da situação de Pavel Davidovich? Deixe sua opinião nos comentários.